Olá, serei seu professor nesta videoaula de soldagem de componentes. Vamos começar? Os temas desta aula serão insumos de solda, soldagem por onda. Então, para realizarmos a soldagem dos componentes, nós vimos uma série de ferramentas e acessórios que utilizaremos no aquecimento dos terminais dos componentes e do cobre. Mas por que realizar esse aquecimento dos terminais do componente? Justamente para aplicarmos uma liga que vai soldar o componente no cobre. E essa liga nós popularmente chamamos de estanho. Por quê? Porque ela apresenta 63% de estanho e 37% de chumbo. Essa é a liga mais usual, a mais utilizada na soldagem de componentes eletrônicos. Então nós vamos falar agora dos insumos que nós utilizaremos na aplicação dessa liga para a soldagem do terminal do componente na placa. Esse é o grande objetivo, que haja ali um contato elétrico entre o terminal do componente e o cobre da placa, mas que haja também uma boa resistência mecânica, para que nós possamos, de fato, suportar o componente na placa eletrônica. Muitas placas eletrônicas estarão envolvidas em vibrações, locais onde há vibração. Então, esta vibração não pode acontecer entre o componente e a placa, porque senão a solda quebraria. Então, quanto mais perfeita for a solda, quanto mais resistência mecânica e elétrica ela proporcionar, melhor é a soldagem do componente na placa. Existem até situações em que o componente parece estar soldado, mas não há contato elétrico. É o que nós chamamos de solda fria. Visualmente há uma solda, mas fisicamente não há um contato elétrico entre o terminal do componente e o cobre da placa. Bom, já vimos que existe uma liga, que nós chamamos de estanho, mas na verdade é composta de estanho mais chumbo, para fazermos essa soldagem. Porém, o chumbo é um material problemático. O chumbo ele é tóxico, no sentido que, quando essas placas eletrônicas elas são descartadas no lixo e vão para os aterros sanitários, esse chumbo da placa ele é o que nós chamamos de material pesado. Então ele vai descer e vai se depositar no lençol freático. E aí a água que é consumida ela pode conter chumbo. E isso é um grande problema de saúde mundial, inclusive. Portanto, mundialmente iniciou-se um movimento para abolir o chumbo das placas eletrônicas. Mas isso trouxe uma dificuldade para a soldagem, porque o estanho por si só, ele é muito duro, ele não consegue ser amolecido para a realização daquela soldagem. Então o chumbo é o material perfeito para a realização dessa soldagem. Então, muitas pesquisas foram feitas e foram criadas as chamadas ligas lead-free. Quando você ouvir falar numa liga lead-free, significa que é uma liga sem a presença do chumbo. Existem tantos outros materiais que são utilizados nessa substituição, como por exemplo, a prata, o índium, o zinco, o antimônio, o cobre e o bismuto. Então são alguns materiais que são utilizados na substituição do chumbo ou ainda uma combinação desses materiais para melhorarem a temperatura da soldagem desta liga. Desses materiais citados, o mais utilizado é a prata. Então, já pode-se imaginar que também houve um acréscimo no custo do uso desses materiais para a soldagem. Porém, você ganha muito em saúde pública, eliminando o chumbo desses materiais que podem contaminar um solo ou um lençol freático. Então vamos ver algumas técnicas para permitir a facilitação nesse processo de soldagem, ainda que se utilizando dessas ligas lead-free, ou seja, que não possuem chumbo na sua composição. E aí nós vamos utilizar a pasta para solda. A pasta para solda é popularmente chamada assim, mas na verdade ela é um fluxo. O que significa esse fluxo? É um material, né, um insumo que será utilizado junto com a soldagem para proporcionar um aumento da temperatura, então uma facilidade no aumento da temperatura dessa liga,
e até mesmo permitir uma maior facilidade no escoamento dessa solda. Então, para que ela possa, quando ela estiver ali aquecida e então em forma líquida, para que ela possa escorrer de maneira mais uniforme por todo o terminal do componente e o cobre da placa. Então, utilizar a pasta para solda é, na verdade, utilizar ali mais um insumo para facilitar nessa soldagem. Tanto que muitos fabricantes colocam junto do fio de solda, né, junto daquele fio, daquela liga de estanho, já colocam um pouco de fluxo de solda. Na verdade, no núcleo daquele fio, você tem ali essa pasta para soldagem. Então, quando você aquece esse material, a fumaça que você vê ali sendo levantada na soldagem é, na verdade, da pasta para solda. Então, é um material que ajuda ali no processo da soldagem e depois ele é evaporado. Além dele ser evaporado, ele também acaba formando uma borra na placa, na parte do cobre da placa. Então, geralmente, quando você solda o terminal de um componente, ali ao redor fica aquela borra, né, transparente, né, mas que gera ali um aspecto não muito agradável na placa. Então, o processo depois da soldagem é fazer a limpeza da placa. E a limpeza é justamente para eliminar esse fluxo de solda. Então nós vamos utilizar o álcool isopropílico para fazer essa limpeza da placa. Então é um álcool específico para o uso na eletrônica, diferente daquele álcool que é utilizado na limpeza de uma casa, né? E esse álcool isopropílico nós vamos precisar de alguns outros aparatos para utilizá-lo na limpeza da placa, como por exemplo esta escova. Esta escova ela também é específica para a limpeza de placas, porque ela é feita em um material que não gere a eletricidade estática. Lembre-se, né, daquelas suas experiências de ciências lá do seu ensino fundamental? Quando você faz um atrito entre as coisas, você gera uma eletricidade estática. Então imagine só, pegar uma escova e ficar agitando ali na placa, você vai gerar eletricidade estática e pode queimar os componentes. Portanto, ao aplicar o álcool isopropílico na placa, e você vai realmente enxaguar a placa com álcool isopropílico, não é nenhum problema, você vai pegar a escova e vai, com bastante vigor, fazer uma boa esfregada nessa placa para remover aquela borra proveniente do fluxo de solda. Então, existem também alguns materiais químicos que são utilizados para a limpeza da placa. Então, os fabricantes desses tipos de insumos, eles vendem também materiais que são específicos para a limpeza da placa. Custa um pouco mais caro, alguns são mais eficientes, mas a técnica bastante regular que nós utilizamos é a limpeza com álcool isopropílico. E então nós temos um método profissional da soldagem de placas que é através da soldagem por onda. Ou seja, uma empresa que vai fabricar muitas placas de circuito impresso no mês, talvez não tenha a possibilidade de contratar tantos técnicos para ficarem soldando os componentes nas placas. Os técnicos não vão vencer produzir tantas placas assim num dia. Então, criou-se um método automático por onda de solda que faz basicamente a placa andar numa esteira, e andando nessa esteira vai passar por alguns processos, como por exemplo, um processo para pré-aquecer a placa, né, mantê-la quente, e então o estanho ele estará lá continuamente sendo aquecido, então ele estará lá em forma líquida, e então é gerada uma onda de estanho. Essa onda de estanho, ao ter contato com a parte do cobre da placa, vai soldar o componente. Então você solda muitos componentes de uma vez só, aplicando essa onda de solda. É como se você jogasse um banho de estanho na placa. Então apenas a ilha com o terminal do componente é que vai armazenar esse estanho. Então é um método muito prático para você soldar muitos componentes numa placa e então fazer uma produção em série dessas placas de circuito impresso. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual.
Então eu separei para vocês um link específico sobre lead free, assim você vai conhecer mais sobre esse tipo de liga que dispensa o uso do chumbo e que é padronizado através de uma norma internacional chamada de RoHS. E então um exemplo de soldagem por onda, para que você possa ver um exemplo prático de como fazer uma soldagem de uma PCI utilizando a onda de estanho. Bom pessoal, espero que esteja claro o assunto soldagem de componentes. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!